Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Convidamos a amada igreja a abrir a Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículo 17 ao versículo 20. Amém? Assim está escrito. Lucas, capítulo 10, versículo 17 e 20. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos rogar a graça do teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, para que haja entendimento, para que haja compreensão da palavra que será revelada aos nossos corações a partir de agora, nessa hora, nesse lugar. Esse é o nosso clamor em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus amados, há quem diga que o melhor de toda viagem, o melhor de toda missão é justamente o retorno para casa. E eu acredito nisso. Não importa quão longe você vá, o melhor é justamente voltar para casa. Porque aquele que retorna sabe que pertence a algum lugar, que tem raízes, que tem origens. E isso se aplica não somente em questões de viagens, mas também em questões de missão. Não há satisfação melhor do que o dever cumprido, né, do que a missão realizada. O interessante nessa passagem é que Jesus separa 70 discípulos e os envia de 2 em 2 para as vilas, vilarejos, para as cidades e diversas comunidades e aldeias, para que o evangelho viesse a ser propagado. O interessante, para que venhamos aprender essa verdade, Jesus não somente nos convida para virmos até Ele, mas Ele nos desafia para irmos por meio dEle. Não sei se você entende, mas o evangelho não é somente vir à igreja. O evangelho se implica em ser igreja e fazer a igreja ir àqueles que não estão vindo à igreja. Ok? Os discípulos não somente vieram até Jesus, eles também foram por amor a Jesus. Cristianismo é isso. É vir. É interessante quando Jesus uma hora disse vinde, outra hora ele diz o quê? Ide. Mas tem gente, não sei se aqui tem, que só ouviu o vinde, né? Só ouviu o vinde de Jesus e já estão felizes e satisfeitos. Além do vinde existe o ide. Então Jesus chama os 70 discípulos, mas também agora envia os 70 discípulos. E eles vão, e quando eles estão indo, coisas extraordinárias, magníficas, estonteantes começam a acontecer. E isso é espantoso, maravilhoso aos olhos deles, ao ponto que se tornam perplexos, atônitos, maravilhados, para não dizer abestalhado, porque não era besta, né? Digamos, ovelhados. Uma alegria radiante toma conta do coração deles, e eles vão e voltam para trazer satisfação, para prestar um relatório. E na medida que eles começam a anunciar o que aconteceu, Jesus simplesmente o interrompe. Jesus interrompe os discípulos.
para que o maior motivo da nossa alegria não seja comprometido, para que o maior motivo da nossa alegria não seja corrompido ou adulterado. O maior motivo da alegria que nós temos em Cristo Jesus não consiste em nossa capacidade, não consiste em nossa autoridade, não consiste na proteção que dele nós temos, mas consiste na segurança, na convicção e na certeza da nossa salvação. Os discípulos, voltam eufóricos, regozijados. O texto vai nos dizer alegrias, tomado de alegrias. E eu aprendo com isso que é impossível fazer a obra de Deus e não ser alegre. É impossível fazer a obra de Deus e não ser feliz. É impossível fazer a obra de Deus e não viver satisfeito. É impossível fazer a obra de Deus e não se sentir realizado. De modo que se você não está feliz, se você não está regozijado, se você não está satisfeito, se você não está realizado, não é a obra de Deus que você está fazendo, é a sua obra. É a sua obra. É a sua obra. Mas quando a gente faz a obra de Deus, essa satisfação é plena, essa satisfação é total. Então, eles voltaram alegres, isso é natural. O problema da alegria deles, o problema não é a alegria, o problema foi o motivo da alegria. E aqui é importante agora refletirmos, porque estamos aí no último mês, e esse ano passou rápido, não foi, gente? Misericórdia, parece que, eu não sei se é a gente que está envelhecendo ou se é o tempo que está se abreviando. Mas a sensação que eu tenho, depois dos 10, 20, tudo subindo. Aí chegou os 30, depois dos 30, ladeira abaixo, 40, 50. Eu estou vivendo essa sensação, não sei se é o tempo que está se abreviando ou é a gente que está envelhecendo, e mal tem tempo, né? Se o dia fosse mais do que 24 horas, ainda a gente não tinha condições de fazer tudo que a gente espera no dia. É uma loucura o ativismo, toda essa loucura que nos envolve, e o tempo tem passado. E aí a gente já está no fim do ano. Eu lembro que parece que foi ontem, a gente estava aqui na virada do ano, né? Jogando, eita, não posso nem dizer para a surpresa daqueles que ainda vão vir esse ano. Mas já estamos prestes a revivermos isso novamente. Que coisa, que loucura. E é natural no fim do ano fazermos um balanço geral. Sabe quando eu vejo as lojas fechado para balanço? Fechado para balanço. Nós fazemos isso também. Aí a gente começa a refletir, né? A gente começa a repensar das oportunidades perdidas, do tempo perdido, dos quilinhos adquiridos. E fazer dieta no fim do ano não tem, gente. Esqueça isso, não dá. Né? Aquele piruzão. Uau, olha o cemitério dele aqui aguarda. Guardado. Não dá, não dá. Dieta, fim de ano, esquece isso. Opa, tem um nutricionista aqui do lado. Esqueci. Então, a gente começa a refletir sobre tantas coisas. Eu poderia ter estudado mais, poderia ter trabalhado mais. E acontece que o tempo passou tão rápido e a gente perdeu tanta oportunidade. É importante, evidentemente, essa reflexão. E a gente está diante dessa atmosfera, diante desse clima. E é interessante como no fim do ano a gente renova votos, né? Eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Faz uma lista de 10 coisas que você disse que ia fazer. Quando chega mês de fevereiro, você esquece de tudo. Quando chega mês de fevereiro, você tende a esquecer de tudo. Então, gente, o tempo passa rápido. E eu trouxe essa palavra ontem para os líderes de pequenos grupos, que é, e aí como tem sido a nossa missão? Como tem sido o nosso envolvimento, comprometimento com a obra de Deus? Porque o final do ano é essa sensação do regresso. É a sensação de fechado para balanço e agora prestação de contas, satisfação a dar.
com a nossa consciência e com o nosso Deus, o que fizemos, o que poderíamos fazer, o que deixamos de fazer. E agora é essa hora do regresso, a nossa consciência ao nosso Deus, e agora os discípulos estão voltando, e eles estão alegres, empolgados, regozijados, eufóricos, com a razão errada, com a motivação errada. E Jesus simplesmente admoestando, exorta e diz: epa, para. Vocês estão alegres com isso? Eu aprendo aqui que nós não devemos nos envaidecer da nossa capacidade. Não é da nossa capacidade. Talvez você tenha conquistado muitas coisas esse ano, mas não chegue ao fim do ano arrogante, pedante, soberbo, egocêntrico, orgulhoso. Não chegue dessa forma. Os discípulos estavam envaidecidos. Mestre, alegres, os demônios se submetem a nós por causa do teu nome. E Jesus: parem com isso, parem com isso. Porque um detalhe, gente, Lúcifer foi expulso dos céus, mas ao ser expulso dos céus ele não cometeu nenhum roubo, ele não furtou, não extorquiu ninguém, ele não adulterou. Qual foi o pecado de Lúcifer? Ele não usou drogas lá no céu. Quais são os grandes pecados, os grandes agravantes que existem? Sabe qual foi o seu grande pecado, que ninguém percebeu, só Deus olhou e percebeu? Seu coração se envaideceu. Santo Agostinho disse o seguinte, que o orgulho fez com que anjos se transformassem em demônios, e a humildade faz com que homens se transformem em anjos. A humildade precede a honra. Jesus repreende logo, porque eles estavam expulsando demônios, mas estavam esquecendo o pior demônio que existe, que é justamente o orgulho. E o orgulho nos faz pensar que somos o que não somos. E aqui os discípulos estão envaidecidos: mestre, os demônios estão se submetendo a nós. E Jesus repreende de imediato. Então eu quero trazer essa reflexão dizendo: não se envaideça da sua capacidade, da sua habilidade, da sua competência, da sua experiência, da sua aptidão, dos seus títulos, dos seus diplomas, das suas conquistas, dos seus triunfos, dos seus êxitos. Que essa, você pode se alegrar de fato, mas não venha se envaidecer, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Que não venhamos ser o centro, mas que venhamos entender que o centro é o Senhor em nossa vida. Que sem ele nada somos, nada podemos, nada temos. Que a nossa alegria esteja baseada na nossa salvação em Cristo. Que venhamos entender que somos vasos, instrumentos, canais, para que a glória de Deus se manifeste em nossas vidas. E isso é tão importante a se falar, porque os gigantes começam a cair diante do seu orgulho, gente. Quando a gente entende que o nosso maior oponente, o maior adversário, somos nós mesmos, sabe? Somos nós mesmos. Quando um gigante cai, ele cai primeiro para si mesmo, por si mesmo, por causa do seu orgulho, por causa da sua vaidade. Jesus vai corrigindo, curando, tratando, sarando, sabe, esse mal contido no coração do homem. Então, a alegria deve ser pela motivação correta, e não se envaideça da sua capacidade. Eu tenho 18 anos de cristão, 12 anos como pastor, já vi muitas coisas nessa vida, né? E uma dessas coisas que eu vi foi justamente pessoas subirem aos píncaros, pináculo, e depois viverem o ostracismo, justamente por causa de se envaidecerem. Deixa eu dizer melhor, é melhor dizer. Há pouco tempo teve um cantor gospel que disse bem assim: eu canto melhor do que todos vocês juntos. Juntos. Pode misturar todo mundo e eu canto melhor. Ele disse aquilo, no outro dia as pessoas estavam quebrando os CDs, DVD deles.
e até hoje tenta voltar e não consegue mais. Jimmy Swaggart, o maior evangelista da década de 80, 90, um dia ele foi pregar aqui na América do Sul, eu esqueci o país. Aí disse bem assim: Jimmy, a mesma quantidade que tem do lado de dentro do estádio, tem do lado de fora. Vieram pessoas de vários estados e nações para te ouvir. Ele pensou, ele não falou. E ele é quem conta esse testemunho. Esse testemunho. Ele disse: Deus precisa de mim para ganhar o mundo para Jesus. Aquela hora Deus disse no ouvido dele: acabou. Ele pega o microfone, começa a se tremer todinho e viu. Disse: gente, eu estou passando mal, não sei explicar o que é. Acabou. Sabe, Jesus diz algo interessante: se o sal se tornar insípido, para nada serve a não ser para ser pisado. Sabe o que é que Jesus está querendo dizer ali? Crente só serve para ser crente. Se deixar de ser crente, não serve para mais nada. Quer um exemplo bom? Vou dizer os nomes agora, né? Perla se converteu, a dama do funk na época se converteu e começou a crescer no evangelho. Deus começou a abençoar, a abrir portas. Olha que livramento. Ano passado, o empresário dela entrou em contato conosco, querendo trazer ela para a igreja evangelizadora. Aí a gente tinha dito na época: vamos orar, né? E graças a Deus, as portas se fecharam. Mas ela começa a fazer evento e começa a crescer. Depois, eu não sei se alucinada com o que aconteceu com a outra aí, ela quis voltar. E quando ela quis voltar, quer dizer, quis não, ela voltou. Ela fez um show dentro de uma boate gay. E os próprios gays simplesmente vaiaram ela. E quando foram entrevistar um gay, e disse bem assim: ela estava do outro lado falando mal da gente. Ela pensa que a gente é bobo. Ela veio para cá só para atrás do nosso dinheiro, do nosso lucro. Ou seja, crente só serve para ser crente, não serve para ser outra coisa. Vocês estão entendendo? Crente só serve para ser crente, meu irmão. Se você tem um compromisso com Deus, se o sal se tornar insípido, não serve para nada. E está lá batalhando. Lá está batalhando. Crente só serve para ser crente, né, Lucas? Posso contar, Lucas? Você me autoriza a contar? Eu vou contar, Lucas. Depois você briga comigo, viu? Tá? Depois você me dá uma disciplina, a gente conversa. Os pais desse menino viajaram, gente. O pai dele está ali, ó, Damasceno. Pensa, um menino bom, está na igreja aqui desde os 12 anos, firme no Senhor. Os pais deles viajaram e ele, influenciado pelos amigos, a gente sabe como é, né? Vamos convidando, ele pegou e foi para a festa. Copa de vela era Lucas. Estou entregando tudo agora, né? Ele chegou na copa de vela. Quando ele está na copa de vela, o policial pega na mão dele: você está com quem? Aí ele disse: ninguém, você vai preso. Ei, Lucas? Aí Lucas entendeu qual é o lugar dele, né, Lucas? Lucas, crente só presta para ser crente, Lucas. Nunca mais Lucas quis conversa com o mundo. Gente, foi terrível. Né? Pegaram o braço dele: você está com quem? Ninguém. Ele era menor de idade, né? Agora você vai estar com a gente. Prenderam ele. Disse: nunca mais eu volto para o mundo. Crente só presta para ser crente, meu irmão. Não pense você em se desviar, viu? Porque você sabe que a gente já nasce com um, depois vem mais 7. Vocês sabem o que eu estou falando, né? A Bíblia diz que são 7 coisas ruins perseguindo aqueles que se afastam dos caminhos do Senhor. Então não se envaideça da sua capacidade. Não se envaideça. Segunda verdade: não se envaideça da sua autoridade. Deus nos deu autoridade, essa autoridade é nossa. Jesus diz o seguinte para eles no versículo 18, no versículo 19: mas eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. Essa autoridade Deus nos deu. Eu lhes dei autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Essa autoridade, e cobras e escorpiões representa todo o mal. Eu lhes dei autoridade espiritual, mas não se envaideça dessa autoridade. Não se envaideça de você começar a falar e as coisas acontecer. Através da fé, que a fé remove montanhas, nós sabemos disso. E tantas coisas extraordinárias ocorrem através
de uma palavra profética, de uma palavra liberada, de uma oração realizada, mas que você não venha se envaidecer dessa autoridade, porque Deus está apenas lhe usando para que o nome de Deus seja glorificado através da sua vida, através da sua história. Não se envaideça da sua autoridade. Por que eu digo isso? Porque há pessoas que se envaidecem de cantar muito bem, de tocar muito bem, de pregar muito bem, de ensinar muito bem, está se envaidecendo da autoridade que Deus lhe deu, como de Sansão. Sansão se envaideceu tanto da sua força, que um dia ele perdeu a força e nem percebeu. Ele se levantou pensando que Deus estava com ele, e Deus já não estava mais com ele. E meu irmão, é tão sutil, sabe? Que um dia você vai se levantar pensando que é capaz de fazer aquilo, e vai perceber que a graça de Deus já não está mais na sua vida, porque você perdeu o foco, você perdeu o propósito. E quantos líderes espirituais, homens de Deus, referência em nossas vidas, cometeram tais deslizes, porque se envaideceram de uma autoridade que pertence a Deus, e que Deus nos confiou para usá-la com um só propósito, e o propósito é a glória do seu santo nome. Portanto, não se envaideça da sua capacidade, não se envaideça da sua autoridade. Jesus vai além, versículo 19 ainda: e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. Ou seja, proteção aqui. Nada lhes fará dano. Ele nos promete a autoridade, nos promete agora a proteção. Não se envaideça de você estar protegido. Não se envaideça disso. Sabe aquela expressão que macumba não pega em crente? E não pega mesmo, porque a Bíblia diz que contra Israel de Deus não há encantamento, não há simpatia, não há feitiçaria, não há maldição. Não há. Então, por quê? Porque nós estamos protegidos, nós estamos guardados, o inimigo não nos toca. Mas não se envaideça disso. Os discípulos estão tão envaidecidos que eles estão dizendo, os demônios estão se submetendo. Aí Jesus disse: eu vi Satanás caindo do céu. Vocês estão impressionados com isso? Eu vi ele caindo dos céus. E vocês estão encantados com isso? Vocês estão surpresos com isso? Vocês estão bobos com isso? E às vezes, gente, a gente comete o mesmo erro. A gente se envaidece com a nossa capacidade, se envaidece com a nossa autoridade, se envaidece com a proteção que Deus nos dá, proteção essa que é momentânea, temporária, enquanto nós estamos aqui nesse mundo. Apenas enquanto nós estamos aqui nesse mundo, porque na glória não haverá mais mal algum. E isso me faz lembrar daquela ilustração do domingo de Ramos. Domingo de Ramos, Jesus escolheu um jumentinho para a entrada triunfal. Jumentinho, a Bíblia vai dizer, jumentinho, filho de uma jumenta. Ele escolheu aquele jumentinho para fazer a entrada triunfal em Jerusalém. E você conhece a história. No momento que Jesus está fazendo a entrada triunfal, as pessoas jogam os ramos, as folhas, né, de ramos, e começa a clamar: Hosana, filho de Davi, bendito aquele que vem em nome de Deus. E começa a clamar, uma procissão de gente, de pessoas começa a clamar. Isso é o que o texto nos diz claramente. Aí uma pessoa muito inteligente fez uma parábola moderna, em espécie de fábula. E ela conta o seguinte: que aquele jumentinho, depois que passou pela a entrada triunfal de Jerusalém, ele voltou para casa tão motivado, tão animado, que ele diz: mamãe, papai, vocês precisam ver, eu passei por uma rua e as pessoas jogavam folhas como se fosse um tapete para que eu pudesse caminhar por lá. Mamãe, papai, vocês precisam ver, existe um lugar que ninguém grita com a gente, que ninguém açoita a gente, que todo mundo aplaude a gente, que todo mundo bendiz a gente. Vocês precisam ver, eu acabei de passar por lá, e é maravilhoso demais. Venha mamãe, venha papai. E aí vai o pai jumento e a mãe jumento, acompanhando o jumentinho. Quando vão passar pela mesma rua, o povo: sai da frente, jumento, vai para lá, jumento. E o povo atira pedra, e o jumento querendo desfilar na rua principal de Jerusalém.
E as pessoas começam a expulsar o jumento. Então vem os 3 jumentos para casa. E o pai jumento e a mãe jumento disse: o que foi que aconteceu? Aí o jumentinho reconhece que ele nada mais é do que um jumento. Que o que fez a diferença não foi o lugar, não foi as pessoas, não foi o ambiente, não foi o clima, mas foi quem ele carregava naquela hora. Ele estava carregando Jesus. E tudo aquilo aconteceu enquanto ele estava cumprindo a missão com Jesus. Depois que acabou aquela missão, ele voltou a ser jumento. Tem tanto jumento por aí, graças a Deus aqui não. Mas tem tanto jumento dando uma de burro. Tem tanto jumento dando uma de burro pensando: sou eu que faço, eu consigo fazer acontecer, eu sou o cara, eu sou melhor, eu posso, eu tenho. Até que a graça de Deus sai da sua vida e ele percebe que ele nada mais é do que um jumento metido a burro. Graças a Deus aqui não tem jumento metido a burro. Mas eu quero que você entenda por meio dessa parábola, dessa fábula moderna, é que Deus sem nós vai continuar sendo Deus, e nós sem Deus nada somos, absolutamente nada somos. Somos pó. Sem o espírito e o fôlego de vida, esse corpo aqui entra em processo de decomposição, putrefação. Apenas algumas horas eu fui fazer um funeral de uma pessoa. Triste o corpo da matéria, né? Simplesmente poucas horas, não chegou nem a 24 horas, já estava tomando conta do espaço, o odor insuportável. E aquela pessoa já começou a sangrar pelo nariz, pela boca, e alguém que estava lá disse bem assim: fecha logo o caixão que corre o risco de explodir isso aí. E aí a gente vê quem é o homem, né? Se você tem dúvida, não precisa morrer para saber isso, não. Basta passar 24 horas sem tomar banho. Bota a mão atrás da orelha, viu? E cheira para ver a miséria que há. Orelha, viu? Só assim, ó. Bota assim: meu Pai eterno. Quem nós somos, né? Tão insignificantes. Sem falar de outros lugares que os irmãos sabem muito bem. Sem falar das axilas, né? Sem falar do hálito, né? Da baforada que pode existir, de tantas outras coisas. E aí você percebe quem é um homem. Quem é um homem? E qual é a razão e a motivação que o homem tem para se envaidecer com coisas tão pequenas, tão triviais, tão efêmeras, tão supérfluas? Jesus olha para aqueles discípulos e diz: parem com isso. Não se alegrem porque os demônios se submetem. Eu vos dei autoridade, eu vos dei poder, sobre vós existe proteção, mas a alegria maior deve haver em vosso coração, pela certeza, pela segurança e pela garantia que o vosso nome está escrito no livro da vida, está arrolado nos céus, e não há borracha nem corretivo do capeta que possa apagar, porque o que Deus escreveu está escrito. A nossa maior alegria não consiste nos títulos que nós podemos conquistar, nos prêmios que nós podemos alcançar, nos impérios que nós podemos construir, nas autoridades que podemos exercer, mas na certeza, meu irmão e minha irmã, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e no dia que o anjo abrir aquele livro para ler os nomes dos salvos, nós nos encontraremos lá.
E diante dos grandes estadistas, filósofos, pensadores, diante dos grandes imperadores, reis, monarcas que existiam em todas as eras, você, Maria, você, João, você, Josefa, você, José, vai ser citado nos céus como honra e convidado para as bodas do Cordeiro, porque existe um lugar na mesa do Pai, e esse lugar é seu, está esperando por você. Glória a Deus. Não há honra, não há alegria, não há satisfação melhor do que essa. Podemos nos alegrar com todas as outras coisas, sim, mas a maior alegria que possa existir é a certeza da salvação. Sabe por quê, meu irmão? A salvação é o maior milagre. O maior milagre de Deus é a salvação. Deixa eu te dizer uma coisa que de repente você não sabia, vai aprender agora. A Bíblia não diz que a festa no céu, quando um cego passa a ver, quando um surdo passa a ouvir, quando um mudo passa a falar, quando um coxo deficiente começa a andar. Não há festa no céu quando um morto ressuscita. Não há festa no céu quando o enfermo é curado. Não há festa no céu quando esses milagres acontecem. Você sabe o que é que realiza festa no céu? A Bíblia nos diz que quando um pecador se converte a Cristo Jesus, reconhecendo como Senhor e Salvador, há festa no céu. A alegria é tão grande no céu, sabe, que os anjos celebram uma festa. Glória a Deus. Glória a Deus, e eu glorifico a Deus por causa de você, que já deu uma festa no céu. Já pensou quantas tristezas a gente já trouxe no céu? Aí de repente nós somos o motivo da festa no céu. Que coisa, né? Parou para imaginar quantas tristezas você já trouxe para a sua casa, para o seu lar? Eu digo sempre, me converti aos 18 anos, e o maior arrependimento que eu tive na minha vida foi ter demorado tanto para me converter. Eu visitei a igreja uns 10 anos, acompanhado da minha mãe, que aqui está, dos 8 aos 18. Só aos 18, dos 8 aos 18 eu era convencido do evangelho, mas não convertido. Eu entrava na igreja, mas a igreja ainda não tinha entrado em mim. E minha mãe sabe, testemunha, até os 18 era só tristeza que eu gerava na minha casa. Só tristeza. Chegava 3 horas da madrugada, 4 horas da madrugada, quando chegava, porque às vezes sumia, aconteceu situações de começar a beber aqui, de repente acordar e estar em Aracaju. Me colocaram no carro e me levaram para Aracaju. Quando eu acordo assim, quando eu vejo, sabe lá, Atalaia, eu disse, olha só, rapaz, Paulo Afonso, virou mar, o sertão virou mar. Gente, cada loucura, cada situação, acordar na casa do centenário de um pessoal que eu nem conhecia, né? Lorival, o esposo de Andy, me levou bêbado, caído, porque eu sofri uma espécie de alcoolismo. Existem vários alcoólatras. Na realidade, existem 3 alcoólatras. Existe aquele que nós sabemos quem é, que bebe o tempo todo, toda hora, sem parar. Existe o alcoólatra que era como o Reginaldo, né? Reginaldo nunca ficava bêbado, mas todo dia ele tomava uma meiotazinha. Estava lá, ó, antes de almoçar, era certo aqui, ó, meu padrasto. E existia o outro alcoólatra que eu me identificava com ele, que é aquele que bebe sem limite, né? Não bebia todo dia, nem toda hora, mas quando bebia não tinha limite para parar. Então, tantas tristezas, já cheguei em casa 3 horas da madrugada e via minha mãe orando por mim, chorando, ajoelhada, dava para ver na porta ela ajoelhada, orando para que Jesus mudasse minha vida. Então, tantas tristezas. Costumo dizer, até os 18 anos, antes de aceitar Jesus, eu ficava perguntando para mim, qual foi o pior ano que eu vivi? Depois dos 18 anos, quando eu entreguei minha vida plenamente a Jesus, eu fico me perguntando qual tem sido o melhor ano que eu tenho vivido. E eu não sei dizer qual. Cada dia Deus nos surpreende, cada dia Deus nos renova, cada dia Deus faz coisas inimagináveis em nossas vidas. Então, no dia que eu me converti, 1º de janeiro, foi uma festa.
E eu vi isso dos lábios da minha mãe depois de um tempo. Agora você só me traz orgulho. Você só me fazia chorar e agora você só me traz orgulho. Isso foi gratificante e eu faço esse paralelo com os céus. Quantas vezes você não fez Deus chorar? Quantas vezes você não já fez Jesus chorar? Quem sabe não chegou a hora de fazê-lo sorrir. Não sei se você sabe, mas Isaías 53 vai dizer que Jesus verá o fruto do seu penoso trabalho e ficará satisfeito. Quando alguém levanta a mão assim e diz, eu quero Jesus, eu aceito Jesus, é como se Jesus lá do céu dissesse, valeu a pena, tudo que eu sofri na cruz, por ele, por ela, valeu a pena, ou seja, eu faria tudo de novo, eu carregaria a cruz, suportaria os cravos, por ele, por ela, porque reconhecemos. Então, gente, o maior milagre é o milagre da salvação. E a maior bênção, qual a maior bênção que há? A salvação. Sabe por quê? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e no fim perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo? O texto no original fala cosmos. O sentido é ser dono do mundo. Que adianta você ser a pessoa mais influente, mais importante, de ter seu rosto estampado nas revistas, nos jornais, de aparecer nos maiores programas de TV, de ter suas pegadas registradas na calçada de Hollywood, de ter o seu nome escrito no Guinness Book, de ter troféus, prêmios, medalhas e sei lá o que, de ser aclamado, ovacionado, venerado por multidões. Do que adianta? Do que adianta ter tudo isso e no final de tudo perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Você já parou para pensar? Eu aprendi isso com a diaconisa Nilde, que ela diz bem assim, na temperatura na cidade que nós vivemos, né? Paulo Afonso, quase todo dia 40 graus. Ela diz bem assim, meu Deus, a gente já sofre nesse calor terrível e ainda tem gente que quer ir para o inferno. Eu gostei, viu, Nilde? Quando a gente já sofre nesse calor terrível, ainda tem gente que quer ir para o inferno. Não sou eu o autor dessa frase, né? Mas eu queria que cada cristão fosse para o inferno, alguém disse, passasse um segundo lá. Quando ele voltasse de lá, ele ia ser cristão de verdade. Ele ia ser crente de verdade. Sabe por quê, gente? Deixa eu dizer, eu postei ontem ou hoje no Face, na rede social. No Evangelho não existe eufemismo, não existe figura de linguagem para suavizar o peso das expressões. Jesus chamou Deus de Deus, diabo de diabo, céu de céu, inferno de inferno, quem quiser achar ruim que ache. Porque hoje é inconveniente, em nome do politicamente correto e dessa cultura pop, falar sobre o diabo. Tem até gente, olha, não chama do diabo não, chama do encardido, do derrotado. Não, o infeliz é diabo, e Jesus chama ele de diabo, e diabo é adversário, né? Satanás é adversário. Não fica querendo, sabe, suavizar, não podemos suavizar, porque o assunto é sério. O assunto é sério, o assunto envolve o destino da nossa alma, o assunto envolve a nossa eternidade. O assunto é sério e não dá para brincar. Quando se tratava de assuntos sérios, Jesus era enfático, Jesus era severo. Jesus nunca brincou. Mas hoje, o diabo, ele é visto como um ser mitológico, lendário. O céu é visto como uma utopia. Tem até canções aí. O céu é apenas uma promessa, não tenho pressa, vamos nessa. Alguém lembra dessa canção? É Engenheiros do Havaí. O céu é apenas uma promessa, não tenho pressa, vamos nessa. Graças a Deus ninguém lembra. Olha só, rapaz. Ninguém lembra?
Ah, pai, que bom. Que maravilha. Mas tem essa música. Ironizando, satirizando, tripudiando, com sarcasmo, com desdém do céu. E o pior é que muita gente canta. E tem muita gente aí, sabe, cantando. Eita Jesus. Meus amados, meus amados, meus amados, o maior milagre é a nossa salvação. A maior bênção é a nossa salvação. Que a nossa maior alegria esteja na certeza e na segurança de que o nosso nome está rolado nos céus. Está escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Não troque o que é eterno pelo que é passageiro. Não troque o que é para sempre por momentos. Ou melhor, permita-me reformular. Não troque o prazer que é para sempre por prazeres momentâneos que geram apenas pesares eternos. Que a sua alegria esteja firmada nessa convicção e nessa certeza que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém. Seu nome está escrito no livro da vida. E se você não tem essa certeza, se você não tem essa segurança, por favor, não nos interprete aqui como envaidecido, né? Que de repente a gente pode estar aqui pregando contrário a tudo que nós estamos falando. Há muitas pessoas que dizem assim: esses cristãos, eles se acham salvos, eles se acham que pertencem ao céu. Mas olha, na verdade, é a Bíblia que fala sobre isso. Por gentileza, eu quero concluir agora. 1 João 5,13. Primeiro João 5,13. Olha só, um dia Flávio Rodrigues, meu amigo, sensei, faixa preta de jiu-jitsu, ele disse o seguinte, que uma pessoa perguntou para ele: por que vocês cristãos insistem tanto para a gente se converter? Ele disse: não me leve a mal, mas isso é por amor. A gente tem tanta certeza para onde a gente vai que a gente insiste. É para que todos possam ir com a gente. Não me leve a mal. Eu achei extraordinária a explicação dele. Mas eu queria te dizer, essa segurança, essa garantia não é em vão. Olha o que está escrito: escrevi-lhes estas coisas, a palavra de Deus, a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Não é que terá a vida eterna, não é que poderá ter a vida eterna. Não existe alternativas, não para opções, não existe aqui algo subjetivo, não. A garantia, a segurança nos proporcionada pelo Pai. Escrevi, a Bíblia foi escrita com um propósito, para vocês que creem no Filho de Deus, tenham certeza, saibam que tem a vida eterna. Ou seja, a vida eterna nós já temos. Agora escute, nós temos não é porque somos melhores do que ninguém, não é porque somos prediletos, não é porque somos mais capazes, mais instruídos, mais preparados, não. É simplesmente porque aceitamos Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. E a Bíblia diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, e aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai. Então a certeza que nós temos não é presunção, não é vaidade, não é soberba, é apenas confiança na palavra de Deus.
Então, se Deus disse que aquele que crê no Filho de Deus pode saber, para que vocês saibam que tem a vida eterna, então, meu irmão, eu não estou salvo, não. Eu sou salvo. E vivo na certeza que se fechar os meus olhos aqui, eu vou abrir nas mansões celestiais. Pisarei na nova Jerusalém e viverei na glória eterna. Amém? Muitos vivem em dúvida para onde vão, mas nós não temos como ter dúvida, a não ser que deixamos de confiar mais nele e passar a confiar mais em nós. Opa, detalhe, não somos dignos do céu não, viu? Nem merecedores no céu. Alguém já disse que no céu nós teremos 3 surpresas. 3 surpresas, todos nós. A primeira surpresa quando chegar no céu é ver pessoas que nós imaginávamos que não veria. Fulano, tu aqui, rapaz, Deus faz milagres. Já pensou? Você chegar lá no céu, não quero escandalizar ninguém. Olha só, vou repetir, você chegar lá no céu e encontrar na mesa Abraão, Isaac, Jacó, e ao lado da mesa Bob Marley. Você sabia que ele morreu convertido, aceitando Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você encontrar Elvis Presley, que nasce dentro de uma igreja, que cresce dentro de uma igreja, e que no fim dos seus dias se arrepende de tudo. Você chega lá no céu, meu Deus, você aqui. Você encontrar Virgulino Ferreira, Lampião andava com a Bíblia dentro da bolsa. Se ele leu no último segundo e aceitou Jesus como Salvador. Quer ver alguns que vão ser salvos na época de Jesus, vão chegar lá no céu e olhar o ladrão da cruz. Aí vai dizer, você que morreu como ladrão aqui, um ladrão pode entrar no céu. Se aceitar Jesus, pode. Imagine quantos ladrões nós vamos encontrar no céu, que no último segundo da sua vida, aceitou Jesus. Muitos que nós conhecemos aqui como ladrões, como travestis, que no último segundo da sua vida aceitaram Jesus. Esse é o poder da graça, gente. Então a primeira surpresa é ver pessoas que você imaginava que não veria. Segunda surpresa é não ver pessoas que você tinha certeza que lá estaria. Mas ele tinha um colarinho branco, usava gravata e paletó. Aí você vai ficar surpreso, cadê fulano, cadê cicrano? Não veio. E muitos líderes religiosos, porque a Bíblia diz que as prostitutas, meretrizes, os gentios, os publicanos o antecederão no reino dos céus. E aí você vai procurar fulano de tal, o pregador televangelista, dono daquela igreja, né? E a terceira surpresa, sabe qual é? É quando você chega lá. Eu cheguei. Eu estou aqui. Eu acho que essa é a maior de todas as surpresas. Oh glória, eu estou aqui. Finalmente eu estou aqui. Porque o céu não é porque nós merecemos, não é porque nós somos dignos, é apenas porque aceitamos e confessamos o sacrifício de Cristo Jesus. É isso que faz com que o nosso nome esteja escrito no livro da vida para todo sempre. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor ilumine o teu entendimento, que o Senhor abra o seu coração para que você venha compreender que houve um motivo para que o Cordeiro viesse morrer no Calvário. E esse motivo se implica em nossa salvação. Jesus não veio em vão. Jesus não morreu em vão. Aquele que veio ao mundo um dia voltará. E voltará para nos buscar. Veio para morrer pelos pecadores, mas voltará para viver ao lado dos salvos.
na glória eterna. Essa é a nossa fé e esperança, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.